Vamos voltar a falar do caso Lael, porque temos novidades. Hoje, o apresentador Luiz Carlos Foca conversou com exclusividade com o filho do advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, assassinado a tiros em outubro do ano passado. Ele falou um pouco sobre a primeira audiência de instrução do caso, que aconteceu na última sexta-feira no Fórum Gumecindo Bessa. O Vinícius Mecenas está ao vivo aqui com a gente, vai poder relembrar melhor o que aconteceu nessa audiência, o que foi dito pelo Guilherme Rodrigues, o filho do Lael, que estava junto com o pai no dia do crime, e também pelo advogado Guilherme Maluf, né, Vinícius? Boa noite. Mais uma vez, Mariana, boa noite para você e para todos. Olha, exatamente, como eu já havia dito, a gente tem acompanhado o caso Lael, né, o caso Daniele Barreto, desde o início, né, quando aconteceu, portanto, esse crime, né, brutal ainda no ano passado. E desde a semana passada, esse assunto voltou a ser pauta ao longo da nossa programação por conta justamente, né, dessa audiência de instrução que aconteceu na última sexta-feira, agora 22 de agosto, em que teve ali muitas minúcias, muitas pautas debatidas e que havia uma grande expectativa, uma vez que são muitos réus, né, são 7 réus no total, a Daniele Barreto, ela que segue em prisão domiciliar, e mais 6 réus que estão aí no sistema prisional. Então tem muitas testemunhas para serem ouvidas, né, tanto de uma parte quanto da outra. Essa audiência de instrução que aconteceu na última sexta-feira no Fórum Gumecindo Bessa, ali na região do Capucho, deu bastante o que falar, por conta principalmente da chegada da Daniele Barreto, a forma que ela chegou, também em relação aos demais réus, mas sobretudo o que foi discutido. Ao todo havia essa expectativa, né, de que 4 testemunhas fossem, portanto, ouvidas, o que não aconteceu por conta da durabilidade. Foi uma audiência que começou logo cedo e acabou muito tarde. Ao todo, apenas 2 pessoas foram ouvidas, que foi um ex-sócio do José Lael, e uma das pessoas ouvidas também foi o Guilherme, né, Rodrigues, ele que é o filho do José Lael e que sofreu essa tentativa de homicídio duplamente qualificado quando estava com seu pai, que teve o homicídio consumado, quando foram comprar, portanto, o açaí. Então, assim, apenas os dois foram ouvidos, né, só o depoimento, o interrogatório, né, do filho do José Lael, o Guilherme, durou aí uma média de 5 horas, então foi algo bastante demorado para que todas as partes tivessem, portanto, as suas participações. Bom, dito isso, né, que a audiência de instrução que já passou, que é o momento inicial dessa etapa do processo judicial, onde o juiz ele colhe essas provas para dar o veredito, para dar a sentença, né, agora passa-se, portanto, alguns dias para que o assunto volte ao tribunal do júri, para que o julgamento, portanto, dê continuidade. E hoje, ao longo da nossa programação, aqui no Sistema Atalaia de Comunicação, o nosso amigo, né, o apresentador Luiz Carlos Foca, da Metropolitana Aracaju, ele teve acesso a uma entrevista exclusiva com o Guilherme Rodrigues, que é filho do José Lael, repito, ele que foi a vítima dessa tentativa de homicídio duplamente qualificado. Nessa entrevista, né, o Foca foi muito preciso ali nos seus questionamentos em relação ao Guilherme Barbosa, que chegou a mostrar um pouco das sequelas e relembrou o momento em que tudo aconteceu. Vamos ouvi-lo. Eu não entendo como uma pessoa consegue querer julgar a situação, entendeu? Taxar tanto a Guilherme quanto a mim, acho desumano, sabe? Acho desumano de verdade, porque ter que me sentar e olhar novamente, né? Porque eu vou ter que fazer isso um dia, eu não vou poder evitar para sempre, né? Então eu vou ter que encarar de novo, mesmo sendo assassina, mesmo tendo olhado para minha cara, dizendo que me esperava em casa, mandando me matar, eu vou ter que olhar de novo para a cara dela. Então eu que pedi a Guilherme, cheguei para Guilherme e falei: Guilherme, eu queria fazer audiência no seu escritório, me sinto mais confortável, como algo importante, eu pedi a ele que fosse aqui, e ele de prontidão, agradeço inclusive a ele, né? Mas acho que as pessoas não sabem o que eu passo, sabe? As pessoas nunca vão sentir o que eu precisei sentir, entendeu?
que eu passei 5 dias internado, com um dreno de pneumotórax de 30 centímetros. Isso aqui é as sequelas do tiro que você levou no dia da tentativa de homicídio, né? No seu caso, seu pai e o homicídio consumado. Exatamente, Foca. Né? Uma pessoa que teve todas as lesões que eu tive ao mesmo tempo, simultaneamente, tem menos de 20% de chance de sobreviver. Entendeu? Teve que fazer um corte desse tamanho para tirar um projétil desse tamanho dentro de mim. Entendeu? E ninguém nem imagina o dano que tem psicologicamente em mim isso, e muito menos se coloca no meu lugar. Bom, a gente percebe na fala, né, do Guilherme Rodrigues, nós enquanto comunicadores, formadores de opiniões, a gente percebe uma certa tristeza, né, na postura, na fala, no comportamento, né, de uma pessoa que tenta, portanto, viver o luto de um pai que, como ele mesmo disse, né, ficou bastante ensanguentado, uma vez que o tiro pegou na região do pescoço e como eles estavam dentro do veículo, foi sangue para tudo que é lado, a cadela, né, que estava juntamente com eles, né, que é bem branquinha, ficou repleta, portanto, de sangue. Então, infelizmente, ele teve que recordar tudo isso e dar, portanto, a sua versão dos fatos. Mas o que chama atenção no decorrer desse processo de julgamento é que aconteceu, portanto, essa audiência de instrução, como eu já havia dito, e muita gente, né, se questiona sobre o que é dito, o que é discutido, né, o que essas pessoas, né, que são testemunhas, o que é interrogado em relação a elas, o que elas dizem, o que são abordado. Bom, de acordo com o advogado da família, né, o Guilherme Maluf, que faz parte aí da acusação, inclusive, como assistente de acusação do Ministério Público, ele disse que não foi questionado durante esse julgamento quem foi o mandante do crime. Né? Ninguém chegou, portanto, a falar nada em relação a isso. E que o próprio filho, o Guilherme Rodrigues, o que sofreu essa tentativa de homicídio duplamente qualificado, para não ficar na frente, né, da mulher apontada como a responsável por mandar matar o próprio companheiro, a Daniele, partiu do Guilherme, o filho, né, da vítima principal, né, para que participasse, portanto, dessa audiência através uma audiência online, né, para não ter, portanto, que se dirigir até o fórum para participar de forma presencial. Então, o Guilherme chegou também a discutir em relação a isso e disse que falou também, provavelmente a motivação do crime foi por questões financeiras, como foi apontado durante o decorrer do processo. Então, vamos acompanhar essa primeira parte do que diz o Guilherme Maluf em relação a esse primeiro desdobramento. Vamos acompanhar. Porque ela se diz vítima de violência doméstica, que foi abusada sexualmente por ele, né? Exatamente, o processo está aí para isso. O processo existe, o devido processo legal existe, o contraditório existe para isso, para que ela venha a demonstrar isso dentro dos autos. Essa é a oportunidade que ela tem. Apesar de que o tipo de violência que ela alega sofrer não legitima qualquer pessoa a cometer um crime de homicídio. Não legitima. A nossa legislação não permite que qualquer pessoa cometa esse crime de homicídio que não seja em legítima defesa. E a legítima defesa, ela é um ato atual. É você repelir uma agressão atual. E não você arquitetar e planejar com sicários, com matadores, o homicídio de uma pessoa. Isso não é legítima defesa. Isso não existe no ordenamento jurídico. Então, tudo que se tem tudo que se tem feito, o caminho tem se trilhado é se criar uma cortina de fumaça para que não se diga que ela é a mandante do crime. E nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso foco é demonstrar que ela é a mandante desse crime de homicídio. Bom, a gente percebeu que nessa primeira fala, né, do Guilherme Maluf, na realidade, ele falou em relação a esses abusos que ela possivelmente sofreu enquanto permanecia nesse relacionamento com José Lael ao longo dos últimos quase 10 anos. E que este, na verdade, né, é o momento ideal para que ela coloque todos os pontos nos is, né, fale por tudo que ela passou enquanto vivia
com este homem ao longo dos últimos anos e que, caso seja comprovado que realmente ela passou por todos esses abusos, todas essas violências sexuais, não dá o direito a ela de ter cometido tal crime como foi o apontado pela Polícia Civil durante o inquérito policial, durante a investigação, que foi o crime de homicídio duplamente qualificado e de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Agora, nós vamos ouvi-lo novamente e é esta parte que eu quero chamar a sua atenção, que ele diz que a possível motivação foi por questões financeiras. Vamos acompanhar. Não foi perguntado na audiência se quem foi a mandante do crime. Eu não preciso perguntar a nenhuma testemunha que sentou ali quem foi a mandante do crime. Veja, Foca, se você pegar o meu celular, o seu celular, o celular de Guilherme, ou de qualquer uma dessas pessoas que estiver aqui, você vai ter a vida da pessoa. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo conversa no WhatsApp. Sinceramente, você acha que a polícia não pegou o telefone de Daniele? Existem vários meios tecnológicos de obtenção de prova. Você acha que a polícia não fez o trabalho tecnológico para obter? Está estampado no processo que a Daniele é a mandante do crime. E ela mandou matar o marido por questões financeiras. Isso está estampado no processo. Então, eu não preciso ficar questionando de um por um. Isso já está muito bem demonstrado nos autos. Teve algum fato na relação dos dois que gerou justamente essa intenção de Daniele de assassinar o Lael? Na verdade é o seguinte, existia um patrimônio comum do casal, que com a separação, obviamente, quando há um regime de bens, de comunhão parcial de bens, ele é dividido entre o casal, e ela não pretendia dividir uma quantia considerável. Era um valor alto. Então, o ganho financeiro era primordialmente a intenção da Daniele. Ela foi a mandante desse crime por questões financeiras. E tanto que não é outro fato. Eu não vi até agora também a defesa em nenhum momento chegar a público e dizer a Daniele é inocente. A todo momento é só atacar a reputação de Lael, atacar a reputação das pessoas que estão no processo, mas em nenhum momento defender a Daniele é inocente, a Daniele não cometeu esse crime. Eu não vi ninguém falar isso ainda. Bom, o que é que a gente analisa em relação a essas falas, tanto em relação ao Guilherme Maluf, quanto em relação ao filho, o Guilherme Barbosa? O que foi dito em relação às provas, que são bastante robustas e contundentes, né, para que aponte a Daniele como a responsável por orquestrar todo esse crime, sobre a possível motivação em relação a esses bens que eles construíram juntos ao longo dos quase 10 anos, que foi o tempo, em média, de relacionamento entre Daniele Barreto e o José Lael, e também sobre a fala do filho, né, que, como eu disse, ele teve que relembrar pelo que ele passou, toda a situação, e mostrou ali as sequelas. A gente aproveita para agradecer a participação dos dois, né, que certamente aí acreditam, né, na credibilidade do jornalismo verdade aqui do Sistema Atlético de Comunicação e que se dispuseram, portanto, a falar com a nossa equipe de reportagem. A gente vai seguir, portanto, de olho, e qualquer novidade em relação a este caso, a gente volta aqui ao longo da nossa programação. Viu, Mariana? Muito obrigada, Vinícius, pelas informações, e cumprindo com o nosso compromisso jornalístico de ouvir todos os lados. Agora vamos ao vivo com o lado da Daniele Barreto, com o advogado de defesa dela, o José Carlos. A gente ouviu muita coisa agora. Vamos ouvir também, é claro, o que diz o José Carlos neste primeiro momento, né, rebatendo aí o que foi trazido pelo advogado Guilherme, pelo filho do Lael Guilherme, e também vamos falar de uma importante decisão que a gente deve trazer nos próximos dias, porque o STF precisa se posicionar se a Daniele Barreto volta ao presídio ou não. Primeiro, José Carlos, agradecer pela presença, desejar uma boa noite e já começar com essa afirmação aí do Guilherme Maluf em relação a Daniele Barreto. Ele diz, sofreu violência, porém isso não dá o direito dela de mandar matar ninguém. O que é que você tem a dizer sobre essa afirmação? Boa noite, Mariana. Boa noite a você, público telespectador aqui que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Sergipe. Sempre muito bom contar aqui com esse espaço que o jornalismo sério sergipano tem dado aí em todos os casos que acontecem. Pois bem, Mariana, nós já percebemos aqui uma mudança de comportamento do advogado acusador.
Em um primeiro momento, ele vem sempre dizendo: não aconteceu esses estupros, ela não sofria violência, a irmã também muito altiva, sempre atacando nessa linha. Hoje, pelas próprias palavras deste, nós já temos o contrário. Ele disse que o empenho agora é demonstrar que ela é mandante do crime, ou seja, já não se tem a certeza que ele tinha antes da audiência, que ele deu esse depoimento aqui. Antes ele tinha certeza. Agora o empenho é para demonstrar isso. E um segundo ponto é que ele admite realmente que Daniele era abusada, que ela era abusada, violentada, estuprada. Então ele confirma essas afirmações nos próprios depoimentos, se contradizendo aqui perante a sociedade séria, a sociedade sergipana. É isso, Mariana. Muita coisa ainda tem que ser investigada. Nós não estamos aqui em um show para ter um espetáculo. Falaram muito da entrada da Daniele, falaram muito em cortina de fumaça. Pelo contrário, a defesa está sempre querendo que esse sigilo seja levantado. A Daniele apareceu de cabeça firme, acompanhado dos seus advogados e não de seguranças. Apareceu como ela sempre se vestiu, uma mulher firme, uma mulher elegante, uma mulher que tem certeza daquilo que ela é. Foi essa Daniele que apareceu na audiência, a Daniele que todos os pacientes dela estavam acostumados a ver. Citou sobre essa entrada dela e, de fato, né, a mobilização, a sociedade, de uma forma geral, ficou incomodada com o fato dela estar muito bem arrumada, muito bonita, apresentável, né? Enquanto os outros suspeitos de envolvimento estavam ali algemados, com a roupa de presídio. E eu perguntei, de fato, na sexta-feira, para a Rosane, a irmã do Lael, sobre o sentimento dela em relação a isso. Mas existe uma decisão, né, do Gilmar Mendes de manter a prisão domiciliar dela. Agora os outros ministros devem votar para saber se ela volta ao presídio, se ela continua em prisão domiciliar. Mas, para além disso, eu queria que você falasse em relação a essa primeira decisão lá atrás, para que ela saísse do presídio e fosse para a prisão domiciliar. Porque falamos amplamente que essa decisão, na ocasião, poderia ser porque ela teria a guarda dos filhos. Mas ela não tem a guarda do filho. Então, eu queria que você explicasse para a população, de uma forma geral, o porquê dessa decisão. Qual foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes? Perfeito, Mariana. Primeiramente, precisa aqui esclarecer o seguinte: a Daniela está presa domiciliarmente, então ela tem acesso às roupas dela, ela pode se vestir, e ela, na condição de presa domiciliar, ela vai com a roupa que ela bem entender para a audiência. Então ela foi para a audiência Daniele sendo Daniele. Os outros co-réus, por não estarem em prisão domiciliar, evidentemente e por óbvio, que estão indo com a roupa do sistema prisional. Agora basta, e eu sei que isso vai ser feito pelos outros advogados, caso tenham alguém em uma situação parecida, buscar essa decisão nos tribunais superiores, no tribunal estadual. No que diz respeito à decisão que garantiu a ela a prisão domiciliar, é um processo que está sendo acompanhado por outra equipe de advogados, então por isso e por óbvio que nós não vamos comentar sobre essa decisão. Fato é que existe a decisão e fato é que em breve terá uma resolução final. Em vídeos que vocês citam, né? Inclusive eu tive acesso, eu sou jornalista, é claro que eu investigo e procuro saber de violência que a Daniele Barreto sofreu quando estava casada com o advogado José Lael. Nós não mostramos esse vídeo aqui, porque é um vídeo muito forte, inclusive turvando é muito complicado. O ministro Gilmar Mendes fala, né, desse vídeo, a decisão dele tem a ver com a violência que a Daniele Barreto teria sofrido
ou sofreu de fato, porque no vídeo mostra, né? Então a gente pode afirmar, sofreu de fato. Inclusive o próprio advogado Guilherme, né, fala que ela sofreu de fato essa violência, mas questiona se isso daria o direito dela matar. Mas queria que você falasse um pouco sobre o vídeo. O que tem nesse vídeo? O vídeo são cenas claras, cenas estarrecedoras, cenas preocupantes para toda e qualquer mulher que já passou por uma situação dessa e para mim também como advogado que defende os direitos e as garantias fundamentais. São vídeos onde ela aparece dopada, onde ela é estuprada, violentada por aquele que era o seu maior algoz, o Lael Rodrigues. Eu queria também fazer um comentário aqui, um adendo, Mariana, sobre a motivação, que já trazem uma motivação financeira, que ela queria ficar com valores. Mas que valores são esses? Se nós não temos um advogado com grandes casos, um advogado que não tem escritório, um advogado realmente que desconhecido. Então, o sigilo bancário foi levantado e fiscal, nós já temos informações que não tem depósitos do Lael nessa conta bancária, ele não utilizava, ele não era cadastrado na conta bancária, e a única preocupação da família e do advogado acusador, eu vejo que não é nem com a memória do falecido, é com o dinheiro. Eles estão preocupados, primeiro, com a roupa da Daniele, com o cabelo da Daniele, com a beleza da Daniele e com o dinheiro da Daniele. É isso que o acusado acusador, o advogado acusador e a família do falecido estão preocupados. Inclusive, na última audiência foi se ventilado e buscado muito o passado da vida financeira, da advocacia do Lael Rodrigues. E nós vemos que ele andava com estelionatários, é acusado de crimes. Uma testemunha que esteve lá confessou vários crimes, era parceiro de crimes e acertos perante o judiciário com o falecido advogado Lael Rodrigues. Não vou citar nomes aqui por óbvio, porque o processo ainda segue em segredo de justiça. Mas o sigilo, eu tenho certeza que será revelado. Tem muito conteúdo naquele aparelho telefônico, naqueles aparelhos telefônicos que foram apreendidos, e lá nós vamos esclarecer muita coisa. Nós já temos mensagens de violência patrimonial, de violência doméstica, psicológica do Lael com a Daniele. Agora, no processo, é claro, nenhuma testemunha, advogado acusador, disse realmente como, quando e de qual forma Daniele mandou matar o marido. E o processo também, só se eu estiver trabalhando em um processo diferente desse, advogado acusador. Mas no processo não tem nenhuma mensagem dela acertando, dela confirmando, dela fazendo qualquer tipo de orquestração criminosa. E para isso que existe o processo criminal, para que toda pessoa possa se defender e enfrentar as acusações que são lhe postas. Nós estamos, sim, no contraditório. E nesse contraditório as coisas estão acontecendo. Eu vou pedir que você seja objetivo, que a gente só tem mais um minutinho para que os dois lados tenham o mesmo tempo, tá? A gente deu o mesmo tempo para você e para eles. Relembrando aqui para quem está em casa, nós tentamos entrar ao vivo tanto com o Guilherme Filho quanto o Guilherme advogado, não tivemos retorno, por isso que estamos entrando ao vivo apenas com o José Carlos. Você fala que a Daniele Barreto sofre, na verdade, machismo. Você acredita que se a Daniele Barreto estivesse com outra vestimenta, se posicionando de outra forma, ela também seria julgada pela sociedade? Com toda certeza, Mariana. Mas sabe por que ela também seria julgada pela sociedade? Porque ela estaria escondendo, fazendo um papel de miserável, que era isso que muita gente queria. Eu acho que a Rosane, a irmã do falecido, era isso que queria. Então iam criticar da mesma forma, só que ela preferiu ser ela mesma. Ela foi a mulher que ela sempre foi. E hoje em dia, ela está livre. Livre de violência. Muito obrigada pelas informações.